Uma boa noite e sejam muito bem-vindos a esta live abençoada. A todos que estão do outro lado, os nossos irmãos, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós acabamos de ler sobre o livro de Esdra, o capítulo 1, onde está falando sobre Ciro. Ciro que libera aquele povo que até então estava cativo ali na Babilônia. Ciro era o rei da Pérsia. E aí ele vai dar uma série de fatores, de exigências, para que esse propósito seja cumprido ali naquele local. Você vê que Ciro, por ser um rei que era um rei que não tinha nada a ver com o povo eleito, ele estava fazendo até muita coisa. Porque ele diz, o rei Ciro, Deus me deu muitas nações nessa terra. Mas Deus vai me revelar que em Jerusalém está ali o Deus verdadeiro. E por isso ele vai agir ali de uma maneira clara para poder ajudar todo esse trabalho de Deus naquele lugar. Então ele vai facilitar a ida daquele povo de volta para Jerusalém. Certo? Então, basicamente, esta é mais ou menos a palavra como está escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então, esta é a palavra desta noite. E antes da gente continuar falando da mesma, quero pedir para que os irmãos se inscrevam, dê o seu like, compartilhe a mensagem. E aí nós vamos falar, eu sou aqui o pastor Adilson, que vou ministrar esta palavra nessa noite, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, por que aquele povo foi ser escravo na Babilônia? Essa é a pergunta. Por que aquele povo que agora estava saindo pelo decreto do rei da Síria, por que aquele povo foi ser escravo numa terra alheia? Pelo fato de haver uma situação em cima deles contra Deus.
Eles, embora fosse o povo eleito de Deus, eles estavam lutando contra Deus. Essa que é a grande realidade. Eles eram homens da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, vindo lá da parte de Moisés, mas que agora estava se corrompendo. Por que as pessoas chegam a esse ponto, irmãos? Por que os homens chegam a esse ponto? A situação é simples. Por causa do pecado. O homem herdou o pecado. E muitas vezes ele não consegue andar na presença do Senhor. Muitas vezes ele se desvia da presença de Deus. E termina adorando outros deuses. Que não é o Deus verdadeiro. E isso é uma coisa histórica, irmãos. Sempre aconteceu. Aí alguém pode estar perguntando assim, mas então não é possível estabelecer um mundo ideal, porque sempre existe essa possibilidade do homem se decair, do homem adorar outros deuses? Sempre existe essa possibilidade? Não. Não. Porque quando o homem verdadeiramente está na presença do Senhor, quando o homem realmente, verdadeiramente é um filho de Deus Altíssimo, o homem não se desvia. Lógico que naquela época não era possível isso. Porque as pessoas não conheciam a palavra do Senhor. As pessoas não conheciam a palavra de Jesus Cristo, que foi o iniciador do processo de salvação. Os homens conheciam as leis do Velho Testamento, mas as leis do Velho Testamento não tinha essa legalidade de salvação. Porque o Velho Testamento era um período de preparação para a vinda de um Messias sobre a terra. Então, o período do Velho Testamento era um período de preparação para a vinda de um Cristo, de um Salvador que pudesse livrar o homem do pecado. E a Bíblia vai dizer lá mesmo no Novo Testamento, ninguém verá o reino de Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém. Então a gente observa, irmãos, que esses homens ali do Velho Testamento, eles iam para baixo e para cima, ora eles falhavam, ora fazia isso, ora fazia aquilo. E sempre estavam dando problemas. Deus levantou grandes homens, como Davi, como Salomão, como o próprio Saul, para poder fazer a lição de casa, para preparar o ambiente. Mas não foi possível. E por isso que a história vai se dividir, principalmente depois da época de Salomão, norte e sul. Então não é possível fazer esse grande trabalho de salvação. Então por isso que a história ela vai ser prolongada.
E quando chega o momento certo, que é a época de Jesus, o povo mais uma vez não consegue entender. Mas a gente vai observar que aquele rei, o rei da Síria, né? Ele vai, a pedido do próprio Deus, ele vai, aliás, o rei da Pérsia, não é da Síria, da Pérsia, desculpe. O rei o rei Ciro, né? Eu fiz confusão de Ciro com Pérsia, né? Então é Ciro, né? O rei Ciro, rei da Pérsia. Então ele vai criar uma condição favorável para aquele povo. Porque quando chega o momento certo, Deus ele age. Quando chega o momento certo, Deus ele age. Então ninguém escapa. Quando passou aquele prazo, passou aquele tempo, que é o tempo de Deus, ele vai agir. Queira as pessoas sim ou não, e Deus vai agir. Então, qual é o propósito aqui da gente estar fazendo esse comentário? Porque quando o povo judeus foram para a Babilônia, eles foram através de uma profecia de Jeremias. E o próprio Jeremias disse para aquele povo que eles ficariam lá por 70 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque Deus fez esse trabalho. Deus inspirou. Deus agiu em cima daquelas pessoas. Então, no tempo certo, Deus ele age, Deus ele faz. Então, aquele povo, eles foram fazer a reconstrução da onde? De Jerusalém. Dos muros, do templo, tudo. Então, eles foram lá para fazer essa reconstrução. Para quê? Só para eles morarem, para ficar de boa, ficar tranquilo? Não. Eles foram para lá porque Deus estava preparando o caminho para a vinda de um Messias, que era o mais importante. Tanto que o templo que eles tinham que reconstruir simbolizava o próprio Cristo. O próprio Cristo. Então, irmão, a grande questão é essa. Eles saíram do cativeiro, foram para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, então foi feita toda aquela situação para com aquele povo. O rei Ciro deu muitos mantimentos, muitas coisas foram levadas ali da Babilônia. Muitas coisas que anteriormente tinham sido tirado de Judá. Então estava levando de volta ouro, prata, tudo. Tudo. Estavam levando, porque precisava. Então você vê, ele agiu de boa fé. Aquele rei da Pérsia, o rei Ciro. Então aquele povo vai para lá para preparar o ambiente onde o Messias pudesse chegar com uma estrutura adequada. Porque o Filho de Deus ele teria que vir numa situação
boa, numa estrutura boa, tanto que quando Jesus veio, Deus mandou João Batista, que tinha sido preparado há mais de 600 anos antes. Porque Deus esperava daquele povo uma coisa benéfica. Agora, eu pergunto, o que isso tem a ver conosco, com o nosso tempo? Porque que aconteceu tudo isso. Então, sempre quando Deus vai trabalhar, seja com uma nação, seja com um reino, então Deus ele vai preparar as pessoas. Deus vai preparar as pessoas. Então, hoje o mundo está sendo preparado para o retorno de Jesus sobre essa terra. Então, da mesma forma que ocorrera naquela época, também vai ocorrer nesta época. Então, as pessoas passam por dificuldade, por tribulações, por todo tipo de deserto. Essa que é a realidade. Porque Deus ele vai testar as pessoas aonde? No deserto. Aonde Jesus foi testado? No deserto. Jesus era o Filho de Deus. E Jesus foi testado no deserto. Aonde João Batista fazia o seu trabalho? No deserto. Então, o deserto para nós, irmãos, significa uma situação de dificuldade. Então, o deserto para nós, hoje, é a nossa dificuldade do dia a dia. É a dificuldade que muitas vezes a gente não quer encarar. Ah, não, mas está difícil. Ah, mas não dá. Puxa vida, não sei o quê. Mas é dessa forma. É na dificuldade que Deus vai provar para ser aprovado. É no deserto que Deus vai provar para as pessoas as pessoas passarem pelo crivo. É no deserto. Então é no deserto que nós muitas vezes estamos passando. Então é essa época. Por isso, tantas dificuldades, tantos problemas, tantos mimimi. Ah, mas está difícil. Mas no momento certo, Deus vai agir. Quem sabe pode ser amanhã. Quem sabe pode ser daqui um mês. Ou daqui 40 dias, não sei. Então é o momento certo, porque Deus vai agir no momento certo. Deus, muitas vezes, como eu disse em lives anteriores, muitas vezes Deus tem que permitir que o mal avance para poder provar os filhos de Deus. Mas tem muitos filhos de Deus que terminam se decaindo. A Bíblia diz que naqueles dias até muitos dos escolhidos seriam enganados. Estamos vivendo o período do fim. E o período do fim é um momento de deserto. É um momento de dificuldade. É um momento em que muitas coisas vão acontecer. Esse ano, 2023, é um momento histórico para a humanidade, onde vai começar uma série de coisas daqui para o final do ano, daqui para outubro, daqui para novembro, agora de maio. Talvez aconteça coisas desagradáveis.
por esses dias, não sei. Mas será um momento que Deus vai mostrar para os habitantes dessa terra que Ele é Deus. Vai ser um momento que Deus vai mostrar que Ele é Deus nessa terra, que Ele é Deus neste Brasil. Não pense que a coisa já não tem mais jeito. A coisa tem jeito, sim. A coisa tem jeito, sim. É nesse momento que Deus vai começar a agir. E Deus, ele trabalha dentro de uma sincronologia de números. Por isso que ele fala, da terceira, quarta geração, visitarei, tal. É sempre assim. Quando Jesus foi lá para o deserto, ele ficou 40 dias. Podia ser 25 dias, mas foi exatamente 40 dias. E sempre é assim. Sempre é assim. Nós estamos terminando um prazo, principalmente no Brasil, irmão, de 40 anos. Estamos finalizando 40 anos de deserto. E muitas coisas vão mudar. Muitas pessoas poderão descer à sepultura já nos próximos dias, irmãos. Deus está descendo com justiça na terra. Deus está descendo com justiça. Assim como chegou o tempo ali daquele povo judeu, quando deu tempo, Deus trabalhou com o rei da Pérsia, o rei Ciro. Deus trabalha até mesmo com as pessoas que são contrárias a Ele. Porque Deus é Deus. Ele faz o que quer, do jeito que quer, da forma que seja mais conveniente. Deus vai trabalhar. Aliás, Deus está trabalhando. Nós, do continente americano, somos filhos da Europa. E Deus levantou duas nações no continente americano: os Estados Unidos da América e o Brasil. Os dois irmãos. E Deus tem plano para com essas nações. Deus tem plano. Deus, por esses tempos, vai fazer a coisa acontecer. Assim como Deus agiu com o rei da Pérsia, o rei Ciro, Deus vai agir também nos nossos dias. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra, medite na palavra, porque muitas vezes, irmão, Deus está dando um recado para nós. Deus está dando um recado para nós. Eu peço para que os irmãos dêem um like, não se esqueça, é só apertar o dedinho ali, é simples. Tem gente que esquece. Compartilhe a mensagem e se inscreva no canal. Eu sou aqui o pastor Adilson, no qual ministrei essa palavra nesta noite, em nome de Jesus.